Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje com um estúdio novo aqui no nosso programa, mas com a proposta que continua a mesma, conhecer um pouco a trajetória das pessoas, um pouco da sua biografia. E o convidado de hoje é o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Pedro Leite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo. E é uma satisfação estar aqui para falar ao povo de Jacareí, né, aquilo que eu fui e o que eu sou hoje, né? O senhor é nascido em Garatá, né? Eu nasci em Garatá, vim com 3 anos para Jacareí. A família toda, né? Entendeu? Éramos em 13 irmãos. 13. 13? 13 irmãos, né? Morreram 4 que eu não cheguei a conhecer, ficaram 9. E hoje está eu e mais 4 irmãs. Né? O seu pai fazia o quê? Qual que era a profissão? É o que eu digo, o papai trabalhava na roça, tinha, né, Igaratá. Daí ele veio para cá, para Jacareí, para a gente não ficar lá, né? Ele queria que a gente progredisse na cidade. Uhum. Daí ele veio trabalhar no preventório. Ele fazia ali todo tipo de coisa, tipo braçal, né? E naquela época a vida não era tão fácil, né? Nós éramos uma família, éramos pobres, né? Praticamente. E quem a gente devia muito, e penso até hoje, é o meu tio Antônio do Amaral Bueno, que foi dentista em Jacareí, provedor da Santa Casa, né? E nos ajudou muito, muito, muito. Foi por causa do seu tio que o seu pai veio para Jacareí? Perfeitamente, por causa do meu tio. E vocês moravam aonde, nesse comecinho, aqui na cidade? Nós morávamos ali na rua Rosalino de Siqueira, no centro de Jacareí, né? Lá no morro, lá em cima. Lá. Aí a minha juventude foi tudo lá. Que recordações que o senhor tem de Jacareí? Dos anos 60? A cidade era de que jeito? Que lembrança que o senhor se... Rodrigo, você imaginar hoje um bairro na cidade, hoje um bairro do Igarapés, um bairro lá, Santo Antônio da Boa Vista, se você falar, você quer comprar uma casa, você vai bonitinho, você quer a sua casa. Em Jacareí não, era tudo cheio de mato naquela época. As ruas todas de terra, né? A gente não tinha asfalto nenhum. Tanto é que foi nas ruas de cima lá, foi colocado paralelepípedo, né? Então hoje não tem local distante. O pessoal quer um teto. Antigamente não. Por causa disso, muita gente perdeu a oportunidade até de fazer um bom negócio, porque achava que aqui o Avareí era muito, muito longe, né? Então mudou muito Jacareí, mas era uma cidade espetacular, né? Naquela época as distâncias eram diferentes, né? O que a gente achava que era longe, hoje a gente vê que é vizinho ali. Não tenha dúvida. Jacareí é uma cidade hospitaleira, né? Onde todo mundo se conhecia, conversava. Quer dizer, eu acho que todas as cidades, né, do modo geral, naquela época, a gente nunca teve problema nenhum. Andava na praça, naquela época que a gente ficava ali num corredor, as mulheres passavam pelo meio, né? Paquerando as meninas e tal, né? Tinha lá os cinemas, né? Então é uma época muito boa. E o seu pai, o senhor falou que ele trabalhava na zona rural, né? De Igaratá, Isso. Depois veio para cá. Isso. E que tipo de educação que ele passou para os 13 filhos? Uma educação muito rígida, rigorosa? A educação era rígida. Hoje tem esses direitos humanos, né? Que não pode não pode fazer nada praticamente numa criança. Nós apanhávamos. Só de olhar meio torto, já estava apanhando. Né? Mas tivemos uma educação muito boa, viu, Rodrigo? Entendeu? Meu pai e minha mãe era espetacular. E deixou muita saudade, né? Nós, todos os irmãos eram unidos. Todo domingo em casa, comendo aquela macarronada com frango da mãe e tal. Mas a vida vai passando e muda, né? E como é que foi crescer nesse ambiente de uma família grande?
O senhor era dos 13, era o caçula ou era do meio? Eu sou o penúltimo. 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 Que tinha irmãos muito mais velhos que o senhor ali. Sim, tinha irmão mais velho. Como é que foi crescer nesse ambiente de uma família enorme? Sem problema nenhum. Não tinha problema. Todos nós éramos unidos. Entendeu? Porque a gente não tinha, naquela época não tem o que tinha hoje. Internet, um monte de coisa que você vê só bobeira, bobagem. Um exemplo, assim, de falar, tem muita coisa interessante, não tenha dúvida. Né? Mas a gente, jogava peão, jogava bola no campinho, né? Então todo mundo era mais unido, né? Entendeu, Rodrigo? E a família, a mamãe e o papai, os dois não deixava a peteca cair, como se diz, né? E hoje, vendo assim, dessa distância, passado tantos anos, que tipo de traço de personalidade que o senhor vê na sua personalidade que o senhor viu no seu pai antigamente e na sua mãe? O que o senhor pegou de cada um e na sua vida o senhor hoje pratica ou passou para os filhos? Rodrigo, eu sempre fui uma pessoa de bom senso. Papai era também, mas só que na hora que tivesse chegar junto, ele chegava. Mas eu não digo que eu puxei, eu acho que puxei minha mãe, né? Ela era mais tranquila e sempre com bom senso de olhar as coisas. Eu devo muito a minha vida, a essa educação, né? E eu infelizmente, os meus irmãos, né? Não sei porque Deus os chamou, né? Joaquim, Aristides, Antônio e José. Porque nós tínhamos um escritório. Foi ali, como você falou, como que eu puxei quem, né? Eu tive a minha vida pautada na honestidade, na religião, que é muito importante. Não tinha como. Eu nasci praticamente na Igreja do Bom Sucesso. Entendeu? A gente ia, tinha que ir, não tinha como. E naquela época eu ia com tênis rasgado, aqueles, né? Você não tinha mais como fazer. Era né? Obrigação, toda semana. Obrigação, não tinha como, né? E depois a gente foi crescendo e tal, trabalhei em vários lugares, sempre procurando ser honesto, né, Rodrigo? Porque a honestidade é tudo, né? E com isso, com tudo, até hoje o pessoal fala, poxa, Pedro, você não mudou muito. Ou não mudou nada. Eu falei, para que mudar? Porque eu fui vereador, porque eu fui presidente da Câmara, isso não tem nada a ver, né? Mas daí, quando foi em 72, Rodrigo, eu fiz o concurso para despachante. Lá na cidade universitária de São Paulo. Aí passei, em 74 abrimos. Mas antes disso, o senhor chegou a trabalhar em outras coisas também? Trabalhei. Desde cedo ou não? Trabalhei desde meus 12 anos de idade. Em que? Em que o senhor trabalhava? Sempre em administração, né? Eu trabalhei no escritório do Luiz Moreira, que é muito conhecido, foi muito conhecido na época. Só tinha ele despachante também, praticamente, né? Trabalhei onde hoje, ali na Oca, um bom tempo. Trabalhei na Siderúrgica Fialcorp, trabalhei na Simão, tudo administrativo, né? Na Papel Simão eu trabalhei no setor de custos. Mas daí foi que nós montamos o escritório. E sempre ajudando em casa, né? Isso, meu irmão. A gente, aquilo que ganhava, antes disso, a gente já ganhava dinheirinho, né? Então, se eu ganhava R$100, dava dinheiro para a mãe, uma parte, né? A parte ficava com a gente. Mas, depois, graças a Deus, a vida... Eu sempre tive sorte na vida, Rodrigo. Eu até hoje agradeço a Deus, viu? Por ter uma família, onde eu vou, o pessoal fala, oi, Pedro, tal, né? É gostoso. Eu vivo uma vida muito boa. E tem alguma parte da sua família que ainda hoje mora em Igaratá? Rodrigo, eu digo uma coisa para você, eu vim muito novo para cá, tá? Deve ter, né? Deve ter primos, alguma coisa que mora lá, né? Mas não sei assim dizer o certo para você, entendeu? Quer dizer, mas o senhor volta para Igaratá de vez em quando? Sim. A cidade mudou muito, né? Agora lá
virou uma cidade turística, bonita, né? Mas, como eu estava falando, montamos um escritório, em 74. Foi quando eu casei, né? Montamos o escritório em abril, 1º de abril, né? Dia da mentira, mas é. E o escritório estourou de cara, Rodrigo. Rodrigo, naquela época não tinha internet, não tinha nada. É porque os serviços era tudo de máquina de burocracia, assim, tudo. era muito difícil de se conseguir. Nada, tudo na caneta, no papel. Não tinha como. Mas nós estouramos, pegamos uma freguesia e, graças a Deus, aí a gente... Aquele que meus irmãos fizeram alguma coisa, eu também fiz, né? E daí, quando foi em 82, menos até, 81, o Demésio, que também tinha uma autoescola. E que era vereador, né? Tinha sido vereador. Tinha sido vereador. Ele me convidou para ser candidato a vereador, né? Aí eu pensei bem e tal. Nunca pensava em ser. Mas o senhor acompanhava a vida política de Jacareí? Não acompanhava nada, Rodrigo. Não conhecia nada? Nada. Só que eu sei que onde eu ia, todo mundo tô com você, Pedro, tal e tal. E realmente fui bem votado e fui, né, reeleito. A gente vai continuar então com essa conversa com o ex-vereador Pedro Leite daqui a pouco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.